agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A paz do Senhor Jesus,
quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra. Salmo 123 diz assim: para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Esse salmo lembra que mesmo quando o mundo nos despreza ou quando o socorro parece demorar, há um lugar certo para olhar. Este lugar é as mãos do nosso Eterno. Ele vê, ele ouve e ele age. Muitas vezes o coração, ele espera com ansiedade, com medo, mas com humildade e confiança. Nós aprendemos que quando Deus vê, quando Deus ouve e quando Deus age, nós não estamos sozinhos. Os nossos olhos estarão voltados sempre para o Senhor, nosso Deus, até que Ele tenha compaixão de nós. Precisamos insistir a cada dia, a cada momento, porque você não pode esquecer que Ele vê, que Ele ouve e que Ele age. Então, quanto mais nós olharmos para o Eterno, menos me desespero com o que eu posso ou não alcançar. Então, você não está no controle das coisas, mas quando você olha para o Eterno, tenha certeza que Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele vê, Ele ouve e Ele age. Pode ser que tem coisas que você não vê, mas Ele vê. Coisas que você não pode agir, mas Ele age. Coisas que você não escuta, mas Ele escuta por você. É isso que nos dá a esperança de estar nele, de confiar nele, porque ainda que você não pode, Deus pode por você. Que Deus te abençoe. Continue firme em Jesus, que Ele não vai esquecer de você e nem das suas batalhas, porque Ele nos ama. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, pastora Ana Suzy. Em nome da TV ADSM, queremos desejar à senhora um feliz aniversário. Com muita alegria, saúde, com as mais ricas bênçãos do céu sobre a sua vida. E que a senhora continue sendo esse instrumento nas mãos de Deus para nos abençoar. Feliz aniversário, pastora Ana Suzy! Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Todo mundo bem? Amém. Que bom. Saudade de vocês. Muito obrigado pelos irmãos que oraram, que enviaram mensagens. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Queridos, abram a palavra de Deus, por favor, no livro dos Atos. O capítulo é o número 17. A leitura consistirá dos versos 24 até 31. 24 a 31. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há
Atos capítulo 17, versos 24 até 31. Vamos juntos? Vamos? 1, 2, 3. Podemos assentar, meus irmãos. Depois da queda, a vida lá no Éden, o ser humano se afastou e se escondeu de Deus. Então, a partir disto, o homem, o ser humano, afastado do Senhor, se dispôs a entender que Deus estava sempre muito longe, muito distante. Pior ainda, que com o passar dos anos, dos séculos, o ser humano passou a dizer tolices como não há Deus. O Salmo 14, verso 1, disse o nécio, o bobão, o tolo, em seu coração: não há Deus. Gente tola, gente boba, como estes, dizem: não há Deus. Então, quando o ser humano desobedeceu a Deus, o ser humano morreu espiritualmente. E a morte espiritual consistiu, entre outras coisas, na separação entre Deus e a alma humana. A alma humana passou então a ser governada pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 2, Efésios 2, 2, diz: em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então há um espírito que opera nos filhos da desobediência.
Então, quando o ser humano decide continuar na desobediência, então essa pessoa passa a se autodestinar à ira que está por vir. Também no livro de Efésios, capítulo 5, verso número 6, está escrito assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, ficar na desobediência, continuar na desobediência, significa não se arrepender dos pecados e não renunciar ao pecado. Colossenses, capítulo 3, versos 5 a 10, está escrito: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais? Prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência e avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Verso 7: nas quais também em outro tempo vocês andavam, quando viviam naquelas coisas, mas agora despojai-vos também de tudo: ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Logo, viver em desobediência é se perpetuar no pecado, sem se arrepender dos pecados e sem se afastar dos pecados. Então, nesta forma de viver, a pessoa fica à deriva, sentindo falta do companheirismo de Deus. E por conta disto, vive a mendigar afetos. E porque mendiga afetos, se torna presa das mentiras de Satanás. Ter alguém querido por perto é uma bênção, é uma dádiva, porque assim a pessoa se sente segura, e sentindo-se segura, descansa a própria alma. E descansa porque sabe não estar sozinho. Os mares agitados da vida, em boa companhia, são vencidos mais facilmente. Então esta bênção de ter a companhia de Deus está mais perto do que muita gente pensa. Está a uma invocação. E é disto que trata o texto que lemos hoje. No verso número 27, peço que vocês voltem lá, está escrito, será que ele esqueceu? Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha para o vizinho e diga: Deus não está longe da gente. Então, tateando aqui e ali, o ser humano, no longo dos anos, dos séculos, procura voltar
para Deus. E esta tentativa de religação nós chamamos de religião. Religião, religare, é a tentativa de religar aquilo que foi quebrado. Ocorre que o homem, nas variadas religiões criadas, em algum tempo acreditou que a própria criação era Deus. E assim começaram a adorar a natureza. Mãe Terra, por exemplo. Florestas, rios, sol, lua, etc. Isso corresponde à mesma coisa que dizer que Deus não existe. Outras pessoas depois cogitaram que Deus era um ser muito distante, misterioso, que não se importava com a humanidade que Ele mesmo criou. Mais adiante, após uma compreensão sociológica, eu acredito, as pessoas começaram a considerar Deus algo difícil de encontrar. E porque difícil de encontrar, difícil de comunicar. E porque difícil de comunicar, cada vez mais distante. É que o coração do ser humano, em pecado, se distancia, se afasta cada vez mais de Deus. E por que é assim? À medida que o homem se afasta de Deus, imagina que Deus se afasta dele. Mas estas coisas não correspondem à verdade. O Deus vivo e verdadeiro não está longe de nós. Diga de novo: Deus não está longe da gente. Nosso Deus, o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, sempre está perto. As mãos dele estão sempre estendidas. Os ouvidos dele estão sempre atentos. Salmo 145, acho que é verso 18. Leia bem alto. Tem coragem? Diga de novo. Ele está perto. E porque está perto, você pode acessá-lo, invocando-o em verdade. Por isso, diante de Deus não cabem máscaras, diante de Deus não cabem subterfúgios, desculpas, justificativas. É preciso verdade. Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Romanos capítulo 10, verso 13. Romanos 10, 13. Leia lá.
Não diz alguns, diz todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jeremias, outro nosso irmão, no seu livro cheio do Espírito Santo, escreve no capítulo 33, verso 3, Jeremias 33, 3: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Há coisas grandes, há coisas firmes que o ser humano não sabe, mas este Deus que não está longe te convida a clamar a Ele, falar com Ele, orar a Ele. Se você invocar a Jesus Cristo, você vai desfrutar o perdão de Deus, a regeneração, a restauração e a redenção. Tudo isto vem pela graça de Deus que foi exposta na cruz, onde Jesus Cristo deu a sua vida por nós. A proximidade de Deus, então, irmãos, é uma realidade histórica. No Éden, quando Adão transgrediu, se escondeu entre as árvores do jardim, imaginando que Deus estava prestes a acabar com ele. Mas enquanto ele estava se escondendo de Deus, Deus estava chamando por ele: Adão, onde você está? Adão, cadê você? Adão, onde é que você se escondeu de mim? Ocorre que o pecado faz que o ser humano sinta medo de Deus. Mas Deus prova o seu amor para cada um de nós, em que Cristo Jesus, o seu Filho, deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós, estando cada um de nós nos nossos delitos e nossos pecados, e nos chama à vida, nos chama de volta à vida, nos chama de volta à comunhão, nos chama de volta à sua presença, nos chama de volta a desfrutar da sua presença gloriosa. Mesmo que Adão não gritasse: onde está o meu Deus? Deus estava chamando: onde você está, Adão? No curso do tempo, Deus vem procurando falar com o ser humano. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 até 4, eu acho, está escrito: tendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo, aqui é a descrição de Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Bom, Jesus é o verbo de Deus, é a fala de Deus, é a palavra de Deus.
e ele se fez carne. Como disse, Deus não está longe, Deus está perto. E para que ficasse tão perto, ele se fez homem. Achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se. E ele humilhou-se até ser achado na forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, Jesus poderia chegar, Deus poderia chegar mais perto do que isso. Ele se fez osso como os nossos ossos, carne como a nossa carne. E mesmo assim, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 20, está escrito assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o Verbo eterno, Jesus Cristo, Senhor, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A presença de Deus, tão perto da gente, revela algumas coisas. Número 1, é impossível enganar a Deus. De modo que é preciso uma vida de sinceridade espiritual. No livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja o verso 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, por mais estranho que pareça, o Filho de Deus veio ao mundo deixando a glória e santidade e se tornou amigo de pecadores. E isto é um escândalo para religiosos de plantão. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 19, está escrito: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão. Chamaram Jesus de comilão e beberrão. Amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Deus não está longe. Deus está perto, inclusive de gente pecadora. E por que é que Ele veio?
se relacionar com pessoas tão complicadas como a gente. É que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga bem alto: ele veio buscar e salvar o que se havia. Bate assim, diga: eu me havia perdido, estava perdido, mas o Senhor me buscou, Ele me trouxe até aqui, diante do trono para refletir, diante do trono para repensar a vida, para olhar as coisas diferentes, para mostrar a mim mesmo que o pecado não é o final, se houver arrependimento e abandono do pecado. Vai lá no livro de Mateus capítulo 9, verso 9. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, o Mateus, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ao ouvir isto, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É isso que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer? Buscar gente que está no pecado e dizer para eles: se arrependam do seu pecado, abandona o pecado, larga o pecado, deixa esta vida ruim para lá, deixa o passado no passado, olha para frente com Cristo, vida nova, coisa nova. Deus tem bênção para você. Primeiro Ele perdoa o seu pecado, lava você no seu sangue, redime a tua alma da perdição, transforma a sua vida, santifica você, dá uma nova oportunidade e te convida a andar com Ele, olhando para a eternidade. E é isto que Ele veio fazer. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Não dá para entrar no céu em pecado. Há um hino antigo da harpa que diz: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, porque todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem ofuscar a glória. A glória que é do reino de gozo celeste, que Deus quis para mim preparar. E então todo mundo canta: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor rodeado
de grande esplendor. Você pode entrar lá. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone a vida de pecado. Rejeite o pecado e busque a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E Jesus, que foi chamado de amigo de pecador, faz um convite para pecador. Livro de Mateus capítulo 11, verso 28 está escrito: vinde a mim, todos vós, todos, seja quem for, esteja como estiver, tenha chegado na mais complicada fase da história, venha a mim, disse ele. Todos vocês que estão cansados do pecado, cansados da vida terrível, cansados da mentira, cansados da miséria, cansados de coisas que não valem, venham. Você que está oprimido pela carga do pecado, ele disse: eu vos aliviarei. Vou tirar este peso de você, vou tirar essa carga de você, vou te fazer andar agora em tranquilidade. O verso 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo é uma espécie de canga, onde colocam 2 bois parelhos. Então se coloca um mais experiente e um menos experiente. O mais experiente, forte, ele determina a marcha, mas é ele quem está carregando todo o fardo do peso. O que Jesus está dizendo é: vamos dividir nós dois esta carga, mas deixa que eu vou determinando o passo. E se tiver muito pesado para você, deixa que eu arrasto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam comigo. Eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a vossa alma. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, e no seu poder. O chamado é este, ele não está longe, ele está perto, esperando um gesto seu. Venha ao Salvador, a sua alma vai encontrar descanso. Deus está tão perto da gente que não há razão para você não desfrutar muito rapidamente da manifestação da sua presença, sendo salvo por Ele. Um lugar comum com a presença de Deus se torna um lugar celestial. Moisés estava numa encosta e de repente ele viu uma sarça, um arbusto pegando fogo. O que chamou a atenção dele não foi o fogo. O que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo. O que chamou a atenção de Moisés foi que o fogo era intenso, mas aquele fogo intenso não consumia aquele arbusto, e foi isso que chamou a atenção dele, e ele foi lá para ver isso.
E quando ele chegou lá para ver isto, ele ouviu Deus dizendo: tira o teu sapato, rapaz, eu estou aqui. É mais ou menos dizer, a presença de Deus faz que coisas comuns sejam transformadas, para chamar a atenção da tua alma, a fim de que você creia que Ele pode queimar intensamente, sem acabar com você. Saber da presença de Deus implica em decidir se arrepender dos seus pecados e ter uma conduta adequada diante dele e diante da sociedade. Saber da presença de Deus renova a esperança que Ele nos deu. Saber da presença de Deus desperta em nós a fé e a responsabilidade. Saber da presença de Deus nos leva a desfrutar da vida abundante. Normalmente, gente dada a espírito de fariseu acha estranho que Jesus seja capaz de salvar pecadores. Dá uma olhadinha do seu lado. Você não é nada melhor do que essa pessoa perto de você. Mas Jesus resolveu vir ao mundo para salvar você. E não há ninguém neste mundo que não possa ser salvo por Ele. Como disse, no curso do tempo, as pessoas procuraram, de alguma forma, religar. E é impossível para o homem, a partir das ações do próprio homem. Então Deus veio ao mundo. João capítulo 1, verso 10, está escrito: estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. O que fez o mundo, veio ao mundo: Jesus Cristo. Agora, irmãos, este Jesus, que veio ao mundo para buscar pecadores, faz um chamado: arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. Abandone o pecado. Ele vai te ajudar, vai segurar na tua mão, vai te fazer andar com passos seguros em caminhos elevados, vai te dar vida nova, chance nova. E haverá momentos em que você, por alguma razão, escorregue aqui ou ali. Mas, filhinhos, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então não desista, afaste-se do erro, afaste-se do pecado, abandone o que não presta e deixa Deus cuidar de você. Se você diz, não consigo sozinho, não se preocupe, você não está só nisto. Ninguém consegue sozinho. Por isso mesmo, no momento que você decide-se por Ele, Ele envia ao teu coração o Espírito Santo para ajudar você. E Ele vai ajudar você. Vai ajudar você a se afastar cada vez mais do pecado. Vai ajudar você a se afastar cada vez mais do erro. E vai te dar força para, olhando para Jesus, continuar firme até a volta gloriosa do nosso Senhor. É a palavra de Deus em nome de Jesus.
Todos vocês ouviram a palavra do Senhor. E o chamado de Deus é único. Arrependei-vos. Não há algo maior que você possa alcançar do que o perdão dos seus pecados, a remissão da sua alma e a redenção pelo sangue de Jesus. Perdoado, salvo, limpo, você segue porque Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Toda a igreja feche os seus olhos, por favor. Todos. Tenho uma pergunta para vocês. Há alguém que, tendo ouvido a palavra, a entendeu, e tendo-a entendido, quer decidir-se por Jesus Cristo? Ele disse: qualquer pessoa que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas qualquer um que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Há alguém que ouviu e quer decidir-se por entregar a sua vida a Jesus, arrependendo-se do seu pecado, ainda que você não tenha forças para largar tudo isso sozinho, e ainda bem que não é assim, mas pela graça de Deus você será fortalecido nele, e o Senhor te ajudará. Todos de olhos fechados ainda. Se há alguém que decide-se por Cristo, dê um sinal com a sua mão levantando-a para que eu o veja. Só um sinal, e isso estará registrado diante de Deus. Vejo uma mão ali, que Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus tem muito para fazer por você. Sua vida não será mais a mesma. Ele vai salvar você. Há mais alguém que queira? Dê um sinal. Alguém que porventura tenha se afastado, se distanciado por alguma razão e decide hoje voltar para Cristo. Este é o seu tempo. Essa é a tua hora. Venha Jesus, porque Ele não está perto apenas para observar, Ele está perto para salvar você inteiramente e completamente. Toda a igreja continue em intercessão, orando ao Senhor. Fique mais refém do pecado. Jesus Cristo te livra do pecado e do poder do pecado. Cristo me cerca.
Jesus ainda se assenta com pecadores. Ele veio buscar e salvar os pecadores. Arrependa-se do seu erro, do seu pecado. Firme-se em Cristo. Que a poderosa mão de Deus te seja condutora, que o Senhor te faça andar em segurança, com passos firmes, em caminhos elevados. Que o Senhor estenda a sua mão misericordiosa, segure nas tuas mãos e caminhe com você. Que Ele abra as portas necessárias e entre com você pelas portas que Ele mesmo abrir. Que nos ambientes onde você estiver, todos saibam
que Deus te ama. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Semana abençoada. Deus abençoe, meus irmãos. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.